Que assim seja. Então, continuando, gente, muito bom dia para aqueles que chegam agora. Bom dia a todos também. Então, o assunto que não quer calar sobre as pirâmides, né, sobre o Egito, é o que nós estamos conversando e dá vontade de ficar só nesse assunto, né? Não dá vontade de sair dele, porque realmente é uma coisa instigante, que nos coloca muito a pensar sobre as nossas gerações anteriores. Então, é realmente reflexivo, né? Reflexivo para o momento que nós vivemos, atual. Então, isso tudo reflete em nós um conhecimento que nós devemos decifrar. Nós discutimos muito aí na semana passada, e eu acho que isso, tenho certeza que cada um na semana tem pensado bastante, né? Tem pensado muito sobre isso, as influências que se tem sobre a nossa vida, né? Essa parte sobre as pirâmides, a gente não concluiu ela, né? Então, essa última parte aí, nós precisamos conversar mais sobre ela, deixando claro que as pirâmides, suas finalidades, como templo de estudo e um livro de pedra, são duas finalidades que eles deixaram assim que eles perceberam que estava já chegando a hora de voltar para a terra natal. Eles quiseram deixar para a posteridade essa mensagem. Então, deixou o livro de pedra, que são as pirâmides, e a reflexão como tempo de estudo, a verdade que ali existia, as informações que existiriam para a posteridade também. Então, essa última parte aí, eu queria que o Paulo lesse ela novamente para nós. Levantaram-se, Sarte, até o final dessa parte, Paulo. Ô, Daniel, eu hoje estou sem o tablet. O tablet não está comigo hoje. Então, hoje, infelizmente, eu vou ficar devendo aí, desculpa. Alguém auxilia o Paulo. Auxilia o Paulo. A Leila vai ajudar o Paulo. Ai, que ótimo. Eu e o Paulo, nós somos parceiros. Maravilha, valeu, Leila. Vou pegar meu celular. Levantaram-se dessa arte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição, o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Então, eles tinham muito conhecimento de astronomia e tinham muito conhecimento geométrico. Então,
eles eram bastante desenvolvidos nessa área. A gente já viu aqui que eles eram muito mais inteligentes, né, do que nossa geração. Traziam informações grandiosas, né, que nos informou, assim, para a posteridade, valores incríveis. Sobre esse conhecimento que tinham, eles construíram essas pirâmides dentro de uma matemática pura de informação. Os ângulos, a posição das pirâmides, tudo tinha resposta para se ter informação das distâncias de planetas, de distância da própria volta que nós damos em torno do Sol. Eles tinham conhecimento. Você vê que eles tinham conhecimento da precessão dos equinócios, né? Quem está preparando para fazer vestibular, tem que estar estudando isso aqui, tem que estar afinadinho nisso aqui, né? Dos equinócios, dos solstícios. Então, quando a Terra ela tem o seu eixo inclinado em relação ao movimento do Sol. Então, quando ela faz esse movimento em torno do Sol, ela gira inclinada. Então, conforme o tempo que ela está recebendo as energias do Sol de forma ordenada e muito bem pensada. Quando fizeram essa disposição planetária, não foi casual, foi muito bem pensado para produzir primavera, verão, inverno, as estações do ano, para dar condições de desenvolver a natureza que nós conhecemos. Clima. Então, nós convivemos com o clima depois de resfriamento do planeta, para que o homem pudesse habitar o globo. Por isso que o homem veio surgir mais tarde, e não no tempo do dinossauro, que era uma temperatura totalmente diferente. Então, quando o homem chegou, ele já tinha uma temperatura mais próxima. Claro que foi melhorando essa temperatura conforme o homem que fosse chegando, né? Lá, esse clima foi melhorando. Nós temos alterações climáticas hoje quando nós afetamos a atmosfera, quando nós afetamos a questão climática, né? Então, nós temos aí uma variação, estamos tendo até muitas tempestades, porque nós estamos também cooperando com isso nas nossas ações. Tem dedo do homem aí. Tem a transformação natural do planeta, né? Também, mas o homem tem influenciado bastante essa questão planetária. E os egípcios já conheciam muito sobre a astronomia. A moderna astronomia de hoje, ela está chegando aos mesmos resultados que eles já tinham há milênios, né? Quando construíram as pirâmides há 4, 5, 6 mil anos atrás, que não foi há 20 mil anos, apesar da presença deles mais anteriormente, eles só vieram fazer isso no final, né, da passagem deles para cá, e deixando esse recadinho para a humanidade. Alguém tem alguma pergunta sobre isso aí? Ou alguma consideração sobre... O Daniel, a comunidade cientista já tem muita coisa que está escrita aqui, já está comprovado, já está pesquisado, já está... Esse meridiano ideal, já temos? Tem, para você ter uma ideia, aquela teorema de Pitágoras, né? Quando ele foi fazer esse teorema, ele visitou o Egito.
Pitágoras foi lá no Egito e ele tirou o teorema nas pirâmides. Ele tirou, nasceu dali. Ele fez o princípio daquela ordem ali. Mas tem muita informação, sim. Coincidência ou não, Leila, bate matematicamente. Tem muitos estudiosos em cima disso aí, demonstrando a inclinação, a distância dos catetos, né? O cálculo que eles fazem ali da hipotenusa. Então, eles fazem uma projeção, que eu não sou estudioso dessa questão, mas sei que isso se desenvolve, né? Para dizer a distância entre um planeta e outro, entre o Sol e a Terra. Tem uma matemática que está ali dentro, que vai ser objeto de estudo por muitos séculos ainda. E está de pedra, pode ficar por muito século, né? Eles fizeram de pedra, não foi à toa. Daniel, então, mas uma coisa que, aliás, duas coisas aqui que me chama muita atenção nesse texto aqui. Primeiro, que eles construíram essa pirâmide, igual o Emmanuel diz aqui, ó, que ficaria como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações. Mas será que a intenção deles não era um pouquinho de mostrar para esses cabeça de baga que estavam ficando aqui, falar, ó, deixa eu deixar isso aqui para eles... Porque é o tal negócio, né? Porque nós já... A gente orgulhosos ainda. Gosta muito de se mostrar. Falar, ó, vou deixar isso aqui para eles... Para mostrar o quanto eles ainda são pequenininhos, 4.000 anos, 5.000 anos depois. E outra coisa é que o tanto que a gente ainda realmente é pequenininho, porque quando a gente fala em pirâmide, digamos, se existem 8 bilhões de habitantes, se fala em pirâmide, eu acho que para 7 bilhões, a primeira questão que vem à mente, pô, como é que eles conseguiram manipular essas pedras? Entendeu? Tanto que a gente ainda é pequeno. Porque se a gente já tivesse um pouquinho, eu falo por mim, é lógico, né? Mas quando eu falo 7 bilhões, não tem fundamento nenhum também o que eu estou falando. Eu estou querendo mostrar assim, a grandiosidade da nossa pequenez ainda, porque igual o Emmanuel está dizendo aqui das informações que eles deixaram. Mas o que vem na minha cabeça de imediato, puxa vida, como é que eles fizeram para... E nem isso a gente consegue ainda justificar, consegue determinar como é que eles conseguiram levar aqueles blocos de pedra até lá em cima. Ou seja, você tem teorias e teorias, mas nenhuma realmente consegue se sustentar. Então, é isso que uma coisa assim que me chama muita atenção em relação a isso aqui, porque a gente, como já estamos próximos da entrada na regeneração, principalmente aqueles que vão ficar aqui já deveriam estar pensando um pouquinho mais além da materialidade que existe nas pirâmides, né? Eu penso dessa forma, ou seja, a gente está muito longe daqueles que já foram embora. Amaro, eu vejo que os capelinos, eles vieram para a Terra como um mundo de regeneração para eles. Você poderia até definir que o mundo de regeneração deles seria lá mesmo, né? Não, para aqueles que estavam já prontos, a regeneração aconteceu na sequência da vida deles lá. Aqueles que vieram expurgados eram espíritos para serem regenerados. Eles vieram para a Terra para a finalidade de regeneração. Eles não iam voltar para lá no ponto em que o planeta estava entrando como regeneração, concorda? Então, quando eles voltassem, o planeta de lá já estaria no mundo ditoso. E eles voltaram para lá numa condição elevada, já o planeta em condições. Levando isso em consideração,
vamos dizer que eles não fizeram as pirâmides por orgulho, não. Eles já tinham destruído essa mácula que possuíam. Tá? Eles já estavam mais ou menos prontos para regressar ao planeta, já em melhores condições. O planeta lá não deixou de melhorar, não deixou de evoluir. Então, se eles ficaram aqui, é porque eles melhoraram. Tanto é que nós vamos ver aí na sequência que muitos deles fizeram a opção de continuar conosco para nos ajudar. Então, para o espírito, não importa o lugar que ele está trabalhando. Se ele já está numa condição espiritual elevada, ele não tem esse problema que nós temos. Eu quero ficar nesse lugar, nesse planeta que está melhor. Nós hoje escolhemos por orgulho e eles escolhem por trabalho, por satisfação no bem. Então, nós é que temos essa necessidade de, às vezes, torcer para ficar num planeta bom ainda, de medo de uma situação, por nós não darmos conta de trabalhar numa situação apertada, numa situação diferente. Então, eles trabalharam apertados. Aquele questionamento que nós tivemos a semana passada, se eles já tinham moralidade, se já tinham condições, tinham, mas eles precisavam burilar junto a uma experiência, junto àqueles pequenos, para sair realmente, de fato, prontos. Aquilo que eles não tinham conseguido lá, eles iriam conseguir aqui. Talvez no mundo de regeneração não teria espaço para eles desenvolverem isso. Não, isso aí não tem dúvida, mas o que eu estou querendo te dizer é da comparação. Se há 4.000 anos eles já tinham essa visão, nós estamos entrando em regeneração. E por que a gente está longe deles, que eles que já estavam com essa visão há 4.000 anos? É isso que eu estou... Não tem dúvida que realmente, se eles voltarem, é porque realmente já aproveitaram a oportunidade. Então, o problema não é eles, somos nós, porque 4.000 anos depois a gente continua ainda com essa cabecinha de querer fazer uma pirâmide para mostrar que é grande. Esse é o nosso problema. Exato, isso mesmo. Fala, Fran. Então, eu estou pensando aqui, lendo esse texto, eu refleti sobre a fala do Amaro. Eu acredito que eles não fizeram isso com esse sentimento mesmo, não, que nem depois ele concordou. Mas tem uma coisa aqui que eu não tinha prestado atenção. Eu posso entender, então, que as pirâmides, elas têm um mapa do nosso universo próximo, é isso? E se a gente entender esse mapa, nós vamos entender como que eles construíram essa pirâmide. Tem muitas sei respostas. Lá. É isso que eu entendi. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que eu li esse texto já, mas umas 2 vezes. É como se fosse um guia, né? Que, olha, tem um desenho, só que a gente não consegue, talvez, assim, um pensamento de transcender, ver além do que aquele amontoado de pedra. Com certeza. Francisca, segundo Emmanuel, enquanto os egípcios deixaram todos os enigmas nas pirâmides, os hebreus deixaram no Antigo Testamento, na Torá. Ou seja, aqui nesse livro mesmo, o Emmanuel fala que o código deixado na Torá são enigmas que a gente ainda não consegue desvendar. Que a gente não consegue entender até hoje, né? Cada um deixou suas pegadas, de informação de um jeito. Então, a simbologia aqui valeu para isso, né? Se nós pesquisarmos, a gente vai ver. Mas eu ainda acho, sabe, Daniel, assim, eu entendo que por mais que nós usemos, né? Eu imagino, eu estou falando por mim agora, né? Lógico, pela minha pequenez, né? De intelectualidade, de sensibilidade, de visão
transcendente, né? Mas eu acho que, por mais que a gente tente compreender, se você não tiver essa preparação mesmo, né, dessa intelectualidade espiritual, nós vamos ainda vou ter que reencarnar muito e pensando sobre isso até chegar lá. Eu acho que eles deixaram isso porque é um livro para a gente ler. E a gente vai lendo, vai relendo, vai lendo. Aí um dia, opa, cheguei, né? Consegui. A gente pode chegar por outros caminhos, né? Precisa ser por esse caminho. Sim, claro. Mas eu acho que quando nós chegarmos pelos outros caminhos, a gente chega no dele. Então, assim, nós temos vários caminhos para chegar, né? Exato. Então, assim, nós temos vários caminhos para chegar e nós estamos batendo a cabeça, né? Com essa questão da Torá, né? Exato. Tanto que há de interpretação equivocadas, eu estou falando da Torá, a gente sabe que há também da interpretação do Evangelho do Cristo. Mas, assim, é muito equívoco. Pessoas matam, né? Inclusive, se respaldando, né? No Velho Testamento. Mas, assim, na hora que a gente chegar, a gente consegue desvendar, a gente consegue tirar esse pano, né? Nem véu, né? Pano é um negócio opaco mesmo, que ainda está aqui. É a madeira, é a porta. Blackout. É blackout, Francisco. Blackout. Não passa luz de jeito nenhum. Totalmente. Cara, eu li o negócio várias vezes agora, o Daniel lendo, eu falei, mas onde é que ele percebeu isso? Eu falei, gente do céu. Daniel. Oi. Você falou uma coisa rapidamente aí, eu fiquei meio pulga atrás da orelha. De Capela não foram todos exilados, não? Teve gente que veio por livre e espontânea vontade, os missionários, teve isso? Teve espíritos em condições de ajudar. Provavelmente pode ter sido de Capela mesmo. Você, por exemplo, está aqui na evolução da Terra. Aí, de repente, você faz uma opção, você está em condições de enfrentar a regeneração até o de todos, por exemplo. Não, eu quero trabalhar, eu vou ajudar esse povo. E se prontificar. Porque para o espírito iluminado, não tem problema de lugar. Ele trabalha em qualquer lugar. Ele quer ajudar. Então, ele quer trabalhar. Mas eu acho que uma coisa aí que tem que ficar bem clara é que o exilado ele é compulsório. Isso. Vem para ajudar é missionário, voluntário. Essa aqui é a diferença básica. Um é voluntário, o outro é compulsório. Não, exatamente. Tranquilo. Só me deu agora a noção. Mas o compulsório também ajuda, né? Ele traz informações intelectuais importantes para a gente. O compulsório já tinha uma evolução intelectual muito grande e provavelmente a baixa evolução moral para ter sido exilado. Mas ter consciência agora que teve gente que veio de missão eleva mais ainda o nível de quem esteve com a gente aqui. Eu sabia, aumentou mais a minha percepção da grandiosidade, da diferença que estava de evolução em relação a gente. O Guilherme está vindo missionário até hoje, filho. Coitado de nós, se não fosse eles. De vez em quando vem a gente para pegar na mãozinha da gente, a gente ainda mata eles, né? A gente vai lá e trucida. A sustentabilidade é essa, né? É sempre Deus permitir que o mais forte cuide do mais frágil. Então, me lembrou da fala do Bezerra de Menezes, né? Não querer sair da nossa crosta enquanto ele puder ajudar. A gente não quer sair do cuidar dos filhos, aqueles que nós amamos, né? Então, nós estamos em missão com as nossas amizades, com as nossas famílias, né? Nós estamos em missão ali. Trabalhando, e não largamos o bastão. Muitas vezes tem uns que largam o bastão, não quer saber disso mais não, e sai, né? Então, é melhor persistir em querer ajudar, em querer crescer o outro, né? Muito importante você tentar permanecer junto. Por isso que, quando você falar em separação, ela é complexa, porque você está deixando uma motivação, um trabalho, né? Às vezes de elevar o outro, né? De modificar, de ajudar, e sobre conta da sua felicidade, né? Eu quero ser feliz, eu não quero ficar assim, né? Então,
todos nós passamos por isso em mínimas condições, mas passamos, né? Pode ver aqui, Fran, que eles escolheram o local, eles estavam no local onde o meridiano não atravessava muito oceanos. Então, eles tinham perfeitamente condições, eles sabiam da terra, das populações, das localidades, eles tinham conhecimentos da terra, mapa da terra. Eles sabiam disso, né? E nós ainda não sabemos de muita coisa, não. Estamos tentando ainda. Se não tiver o Google, eles tinham todo o mapa, né, do planeta, eles sabiam aonde se colocar, né? Onde colocava aquele amontoado de pedras, eu não entendo isso. Uns camaradas que vêm aí montando um Google Earth e tal, né? Esses caras são um cara enviado para ajudar o povo na questão logística da terra, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa disso, precisa desses empresários, né? Precisa dessa atitude. Se ele vai se enriquecer ou não, isso é problema dele, pessoal, né? Mas nós precisamos dessas inteligências. Como nós tivemos lá faraós, né, que ficavam ricos, milionários. Até hoje, a rainha, reis, ainda conduzindo massas, povos. Então, vai de acordo com a necessidade, né? Vamos lá na acumulando ouros, né? Acumulando ouros, né? Não adianta nada porque morre, aí fica aí. Acho que os faraós também levavam, né, para os seus túmulos, né, os seus bens, um negócio assim. Não adiantou nada. Você vai lá, cava tudo, tira e aí. Redenção. Vai, Leila, você já começou a mexer doce. Redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Com seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris, sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, nos planos espirituais, os antigos degradados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Deixa eu ver se tem mais aqui. Olha, gente, esse pedacinho dá tanta informação, né? Tanta informação justifica, né, a volta deles para um mundo já transformado. E não foram todos que voltaram, a maioria. A maioria. É a pergunta que o Guilherme fez, né? É a resposta para a pergunta que o Guilherme fez. A maioria regressaram. A maioria voltaram e voltou quando o mundo já estava ditoso. E nós nem começamos a regeneração ainda. E lá a fase já está ditoso. Voltou isso nessa data aqui, né? Que foi do livro. Certamente já estão bem mais ambientados, né, amado? Bem mais integrados já, de volta ao planeta de origem. Você já imaginaram a felicidade que deve ser para esses espíritos que passaram a jornada intensa fora e depois voltar para o seu lugar, seu planeta de origem,
Será que vai conhecer os antigos amigos, gente, ou não? E reformados, né? Vai ser uma festa. Assim. Vai ser uma afinidade instantânea. Ou não vai ter mais festa, agora é o bem que vai estar na elevação, um abraço diferenciado, nada mais como antes, da paixão. Vai depender da elevação espiritual deles. Eu fiquei imaginando isso mesmo. Ele vai chegar lá e vai reconhecer, do jeito que o texto está falando aqui, mas eu coloquei como se eles estivessem na minha condição ainda do esquecimento. Eles não precisam mais disso, né? Do esquecimento, do passado, até certo ponto, né? Provavelmente. Então, provavelmente, eu imagino que eles se reconheceram, né? Já nessa evolução espiritual, tantos que já estavam lá encarnados, e eles chegando, é uma especulação, né? Eu imagino que sim. Olha, um espírito que chega nesse ponto, ele fica olhando muito o passado ou ele olha só mais para o futuro? Mais para o futuro, né? Mas eu falo assim, Daniel. Ele já tem o sexto sentido já desenvolvido, já atuando, né? Daniel, São todos médiums. Daniel, mas eu acho que esse retorno aí, com certeza não foi de caravana, ou seja, o retorno é individualizado. Então, em na grupos, verdade, né? esse retorno acontece a todo instante. Por quê? Quando você dorme, negão, você vai voltar para sua casa de origem. Então, eu acho que esse retorno físico, eu acho que é até mais simbólico, ou seja, a partir do momento que você retorna, você passa a assumir funções, assumir trabalhos, no caso deles, lá em capela. Mas, para eles, esse retorno acontecia, na verdade, todo momento que você estava dormindo, você já voltava Essa volta... suas tarefas. Quando a Alcione, por exemplo, estava aqui, ela não ia para os inferninhos aqui passar as noites dela, ela com certeza voltava para Sírios. Então, porque o transporte aí não é problema para o espírito, né? Para esse nível de espírito, Então, a gente continua pensando que a cabecinha de terráqueo, né? Esse é que é o nosso problema. De quem volta para os inferninhos, né, Amaro? A gente vai para os inferninhos, para os botequinhos, ainda está preocupado em ficar bebendo cerveja, esse tipo de coisa. Eles não. Quando os capelinos vieram para cá, eles vieram cheios de paixões. Igual paixões. Nós. Vieram cheios de paixões. Quando eles voltaram, já não tinha mais essa dificuldade. Já tinha um domínio. Daniel, sabe qual a diferença que eu achei fantástica uma vez? Que eu li não sei aonde também, dessa diferença? Foi do pronunciamento do Bezerra. Não ouvi ele falando, mas eu ouvi alguém dizendo da diferença que existe entre as paixões, entre a forma como nós somos inferiores, encaramos as paixões, e os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos. Isso, quem falou que o Bezerra teria dito isso. Qual que é a diferença? Hoje, se você tem uma paixão, se você tem, por exemplo, sendo bem eu tenho uma paixão, por exemplo, sexual. Então, o que acontece? Qual a diferença? Nós, os espíritos inferiores, sentimos prazer em fazer de forma errada aquilo que me dá prazer. E a diferença é que o espírito superior, eles têm as paixões, mas eles sentem prazer em evitar de fazer de forma errada. Mas as paixões eles têm ainda. Só porque enquanto eu faço porque sinto prazer, ele sente prazer em evitar de fazer. Essa que é basicamente a diferença, mas as paixões continuam. Porque o problema é qual que é o nosso problema,
o nosso problema em relação às paixões? Que elas nos dominam. Eles não, eles já dominam as paixões. Então, elas passam a ser... Eu só mudo o vetor. Enquanto eu sinto prazer, ele sente prazer em evitar... A classificação das ordens, né, dos espíritos, né, em que você tem uma que a matéria domina todo você é totalmente dependente dela. O outro estágio que você já aprende a dominar a matéria, mas ela ainda te domina. E depois o outro estágio que é você dominar totalmente a matéria. Então, em que estágio que nós nos encontramos? A matéria me domina parcialmente, a matéria me domina totalmente, ou eu já aprendi a dominar a matéria? Então, a gente sabe que ainda estamos sob o domínio da matéria. Então, significa que nós não temos ainda elementos bastante para atuar sobre as paixões como é devido, para tirar as paixões. Na verdade, você vai tirar as paixões, transformar em condições e não em paixões. Então, os espíritos já agem, esses mais elevados, já em condições melhores. Eles usam os meios da melhor forma possível, como recurso, e não mais como paixão. Daniel, acho que uma forma assim, bem fácil da gente visualizar, enquanto eu corro de um cachorro bravo, torcendo para que ele me alcance, me pegue, o espírito superior corre de um cachorro bravo, mas torcendo para que ele não o alcance. E esse cachorro bravo são as paixões, né? E não vai alcançar, né? Porque os iluminados... A gente dá uma paradinha para ele alcançar. A condição que esses espíritos... E depois se vitimar, né, Amaro? Depois falar, porque a carne é fraca. Ainda justifica ainda, né? Queria só fazer sobre o que a Leila falou sobre a questão do esquecimento. Eu fiquei pensando que na nossa encarnação já a gente fica se preparando mesmo. A gente já de uma certa forma, a gente se prepara para entender, né, o que nós fizemos. Então, às vezes, quando a gente está vivendo uma situação de dificuldade, a gente pensa, né? Fala, olha, se você não consegue sair disso, isso está te carregando, então isso é meu, né? Então, a gente, com a nossa a informação da reencarnação, nossa formação espiritual, a gente sabe, né, o que aconteceu. O que não está, é claro, na tela mental, porque a gente não tem condições ainda de ter isso claro, né, pela nossa ainda dificuldade emocional, pela nossa fragilidade emocional. Mas eu acho que aos poucos a gente está se preparando. Então, quando chegar nesse momento de voltar, eu acho que eles já têm isso muito claro, só que eles estão emocionalmente equilibrados para seguir em frente, não para ficar nesse retorno, nesse pregresso, né? Decepcionante, né? De repente, você até tem sentimentos de agradecimento por você ter compreendido isso e ter seguido em frente. Eu entendo que na nossa encarnação atual, com todo o nosso blackout, a gente tem esses flashes, né? Tem esses flashes. De repente, você tem uma doença física que você tem todas as condições de médico, faz cirurgia, e eu retorno o tempo inteiro. Aí você fala, é meu. Ninguém tira, isso é meu, cara. Eu tenho que viver com isso. Estou falando por mim, tá? Então, hoje eu já sei que é meu, estou feliz com isso, e vamos que vamos, quando você me der condição para ir. Então, isso não deixa de ser uma memória, né? Que não está muito claro, porque se a gente for saber direitinho, a gente não tem condições emocionais para isso. Então, assim, a Leila falando sobre a questão da memória, eu acho que a gente está se preparando mesmo. Atualmente, nós trazemos uma formação nossa mediante milhões de anos que já vivemos, já passamos por experiências no mundo animal, no mundo vegetal,
nós já tivemos no nosso princípio uma escalada enorme. E esses milênios não existiram nesse momento para mim. Então, eu sou o que eu sou hoje, isso não me influenciando de forma alguma, mas eu sei que eu sou. Eu sei que cheguei e já estou dessa forma. Para os espíritos iluminados, essa vinda deles, por exemplo, dos capelinos para a Terra, 20 mil anos começaram a estar aqui, e depois, há alguns milênios aí atrás, uns 4 milênios atrás, regressaram. Isso para nós, para eles, aliás, não foi muito tempo. Isso não apresenta para eles um momento de clausura, um momento difícil. Não, eles chegam de volta como resignados, como felizes por vencer a si mesmo. E na costa deles, todas essas experiências não deixaram de somar mais do que experiência. Então, nós, como nós estamos aqui, já passamos por reinos e não sentimos a matemática desse tempo, muito menos eles também não sentiram essa matemática do tempo. Eles chegaram simplesmente transformados, modificados. É como eu chegasse numa viagem e, num segundo, depois de um ano de viajar, num segundo eu já está inteirado novamente com o lugar onde eu sempre estive. Então, depende muito da capacidade, daquilo que nós estamos envolvidos, das experiências que eu estou já inserido, desenvolvendo. Eu acredito que essa volta dos espíritos para a capela foi um momento assim muito tranquilo, porque eles já tinham conhecimento da existência e da distância que eles se encontravam do planeta e da necessidade de serem expurgados de lá. E, com certeza, nos sonhos, nas noites deles, eles eram levados para contato com os entes queridos deles e não estiveram em momento algum, de certa forma, tão distantes assim. Possivelmente conforme o merecimento de cada um. Então, não tem nada abrupto também na história da evolução que Deus nos coloca, não impõe, Ele nos coloca na evolução e é misericordioso, Ele está sempre conosco, sempre nos protegendo. Ninguém foi criado sem a misericórdia divina, nenhuma das suas criações foi deixado de lado porque é um criminoso, porque deixou de fazer uma certa missão. Deus sempre esteve acreditando, apostando, amparando aquele ser para que ele crescesse, mas esperando o seu desenvolvimento, esperando que ele crescesse por si mesmo, por sua vontade, por suas decisões. É assim, por isso que ele nos deixou nessa escalada, né, para aprendermos a nos desenvolver. Então, essa volta, alguém ia falar aí? Mas eu pode concluir, depois eu pergunto. Não, pode perguntar. Não, é quando a gente falou aí do exílio, do encontro, né? Aí eu fiquei me perguntando se esse exílio de capela aqui era físico, enquanto encarnados, ou um exílio espiritual também. Porque por 4 mil anos que se viveram, milênios aí, com certeza morreram, foram, voltaram. Enquanto espíritos, permaneciam isolados ou nesse momento eles retornavam para o ambiente comum ali, né? Para o planeta deles? Eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que o isolamento era necessário. Quando você realmente tem que aprender uma lição, aí você tem que envolver daquela missão,
concentrar naquilo que você vai fazer. E se você ficar indo e voltando, você não consegue, você não tem uma certa dinâmica, né? Um interesse por aquilo que você está desenvolvendo. Pode ser que, dependendo da condição que ele vá conseguindo, ele vai tendo aberturas, né? A memória, ou a presença, o encontro, o reencontro, como nós temos aqui. Você dorme, você encontra espíritos em suas noites, cada um tem seus sonhos diferenciados, você pode chegar a planos até bem mais elevados que você está aqui, numa emancipação do alma. Quando você emancipa do corpo, você pode sim ter um contato maior, mas sem aquele contato que vai influenciar. Igual o cara desencarnou, ele tem que desencarnar mesmo, então não existe proposta dele ficar encarnado. Tem gente que desencarna e não quer desencarnar, então você tem que realmente assumir uma postura de desencarnado. Eu vejo isso muito no contato com os espíritos, em trabalhos mediúnicos, é assim, você vê que um parente seu, ou um parente, um amigo desencarnou, ele começa a falar um pouco diferente do que ele era aqui. Ele já não está falando como um homem encarnado, ele está falando como um espírito desencarnado, ele já tem uma outra posição, ele já tem uma outra visão, né? Já nos enxerga, inclusive, um pouco diferente de como ele nos enxergava. Agora, aquele cheio de paixões, que não consegue, e vai perturbar mesmo, vai ficar junto, vai querer interferir, né? Principalmente aquele que ficou com muitos problemas materiais, né? Então ele vai se envolver, ele vai querer realmente interferir naquilo que ele deixou. Hein, Daniel? Então, deixa eu dar um palpite nessa resposta sua. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho o seguinte, imagina que eu sou de capela. Se eu vim degradado, enquanto eu estou na condição de degradado, eu não tenho condições de voltar para a capela. Mesmo que eu queira, eles não vão permitir que eu retorne. Agora, se eu sou um degradado e já consegui progredir moralmente, ou seja, eu já tenho condições de retornar, ou seja, porque a minha evolução moral atingiu o patamar dos habitantes de capela, aí sim, aí eu tenho o direito de requerer o retorno, uma visita, alguma coisa assim. Mas porque eu evoluí. Agora, enquanto eu não evoluo, eu não tenho... É a mesma coisa, eu estou na Terra hoje, eu chegar para o meu anjo guarda e falou, meu amigo, me manda lá para Júpiter. Eu falei, não, Amaro, o que quiser, isso aqui não é bagunçado assim não, negão. Você tem que primeiro merecer para... Não é basta você querer, não. Você vai atrapalhar o pessoal de lá. Então, eu acho que é por aí, não? Não, eu falei foi isso mesmo. Não, mas da forma como você falou, dá a entender que, de repente, o cara tem a opção de poder querer voltar antes do tempo e tal. Ou seja, eu acho que se você cresceu, adquiriu condições, opa, aí sim, aí você pode reivindicar. Mas, enquanto não, negão, seu lugar é aqui, então trata de trabalhar, de servir para que você angarie condições de requisitar alguma coisa. Não, mas foi isso mesmo. Isso aí você está certo. É dessa forma. Do momento em que você estiver realmente em condições, você está em condições. No momento que você não está, você não está em condições. Então, tudo o alvará, ele é dado parcialmente, ou não dado. Você não tem alvará. Não, você vai ter porque é uma questão de sintonia também, né, Daniel? É uma questão de sintonia. Se você não está na sintonia... Você não consegue, você não está vibrando naquela faixa lá, você não consegue vibrar naquele lugar. Então, vibra em outro lugar.
Mas o mais importante dessa lição aqui, que eu vejo, é essa volta deles para lá reformar. Eles reformaram, eles conseguiram um resultado positivo depois de milênios e voltando para um plano também já modificado. Isso é o mais interessante, você chegar pensando que está tudo do mesmo jeito anteriormente. Se você fizesse uma viagem, né, eu vou voltar para casa, vai estar todo mundo lá na mesma mesinha me esperando, os meninos do mesmo tamanho, não tem nada disso. Tudo mudado, você tem que estar preparado para todas essas mudanças e funcionar dentro delas. Então, eu vi que eles tiveram a regeneração na Terra, a regeneração dos capelinos. Eles não voltaram para a regeneração lá no planeta Capela. Eles tiveram a regeneração aqui mesmo. Então, nós podemos regenerar, se a gente for expurgado, ela fala, não vou para o mundo de regeneração, não vou acompanhar. Não, você vai para um mundo para você se regenerar. Então, para onde você for, você está indo para um mundo de regeneração. Só que de outra escola, de outro jeito, outro método. Um método mais difícil, um método talvez mais complexo do que esse que você ficar. Então, todos, de certa forma, vão para a regeneração. Mas dependendo do lugar onde estejam, da forma que estão. Eu posso continuar a ser no outro lugar, como eu estou aqui hoje, insistindo nas minhas imperfeições. Então, não vou me regenerar. Eu posso ir para um mundo de regeneração e voltar para um mundo de provas e expiações? Posso. Né? Eu não posso chegar a enfrentar um mundo de regeneração, criar certas condições ainda que me levam a um mundo de provas, a um mundo de expiação. Então, isso pode acontecer. Os capelinos poderiam ter vindo e não se transformado. Alguns ficaram, né? Provavelmente, insistindo ainda nas suas ideias. Mas como é que pode espíritos virem mais ou menos da mesma forma e alguns se transformar e outros insistirem nas suas ideias e permanecerem até piores do que os próprios terrenos, até dos próprios encarnados, nas suas condições de elevação? Como é que isso pode acontecer, gente? Será que é uma questão de opção? Eu posso fazer uma opção de querer mudar? Isso está em cada espírito. Será que quando o indivíduo decide mudar, ele está mais amparado por Deus? Ou é uma iniciativa? Esse tal do livre-arbítrio realmente ele pode ser feito diferente para um e diferente para outro? Vocês estão me entendendo? E Daniel, eu estou entendendo e não estou concordando com você. Estou perguntando, só perguntando. Mas eu posso não concordar com você, né? Eu vejo o seguinte. Pode concordar, Paulo. Eu acho que nesse ponto aí, o Jorge Elahá, ele tem uma forma bem didática de explicar o nosso momento. Segundo ele, seriam 3 situações no momento que estamos passando. Você tem os espíritos que estão na Terra hoje. Vamos analisar que, suponhamos que nós fôssemos Capela há 25 mil anos atrás. Então, você teria os verdinhos, que são aqueles que realmente têm condição de ir para o mundo, sair do mundo primitivo e ir para a regeneração, ou seja, nós estávamos saindo de primitivo em Capela e vindo para provas e expiações na Terra. Esses são os verdinhos. Não. Falando bobagem. Desculpa.
Os verdinhos são aqueles que ficaram em capela, por quê? Porque eles tinham condições de acompanhar o desenvolvimento do planeta, onde eles estavam. Então, esses eram os verdinhos. Esses verdinhos não voltam mais para primitivo. Os verdinhos ficaram lá e lá continuaram. Tinha também o que ele chama de os laranjas, que são aqueles que estão ainda em condições de ir para provas e expiações, e também, ou seja, estão meio indecisos ainda. Então, esses, segundo o Jorge, eles continuariam em capela, e ali, com o desenvolvimento do planeta, ou seja, eles tinham condições de desenvolver, caso desenvolvesse, assumiria a condição dos verdinhos, ou seja, ficava em capela. Mas aqueles que estavam laranjas e optaram pelo mal, aí sim, esses seriam degradados depois, ou seja, viriam para a Terra depois. E tem os vermelhinhos que já de saída já eram renitentes no mal, então continuava já sendo degradado, e esses degradados só retornariam depois que atingisse o mundo as condições do espírito de provas e expiações. Mas aqueles que ficaram lá, os que vieram para cá, esses realmente não tinham a opção de voltar se não tivesse condições. A gente tem que usar a lógica, né? O evangelho funciona dentro da lógica. Se você pegar um espírito que vai para a regeneração e não consegue regenerar, você concorda comigo que ele está ainda com problema. Então, ele permanece ainda... Mas esse não vai, Daniel. Esse fica. Esse seria o laranjinha. Ou seja, você fica aqui, entrou na regeneração, ou seja, mas você está digamos, em avaliação. Então, de repente, você continua no planeta, mas você, de repente, com as novas oportunidades, porque, veja bem, porque quando a gente entrar na regeneração, o mal começa a perder força. Por quê? Porque a quantidade de espíritos bons vai aumentando gradativamente, enquanto os maus vão diminuindo. Então, se eu sou um laranjinha que continuo aqui na Terra, se eu tenho a opção e a ajuda dos espíritos bons para eu continuar na regeneração. Mas, mesmo assim, se eu sou muito teimoso e continuo praticando mal, aí eu começo a atrapalhar aqueles que realmente querem progredir, aí sim, aí eu sou degradado. Ou seja, então, esses seriam os que estariam em dúvida. Conforme o Evangelho, quando você está em um de regeneração, você ainda está sujeito a voltar para provas e expiações. Você ainda está sujeito. Se não conseguir regenerar, porque, na verdade, você está no mundo de regeneração não significa que você está regenerado. Você está em regeneração. Então, não é... Quando você terminar o mundo de regeneração, você já é de todos. Você já está no de todos. Você terminou a regeneração, regenerou, você regenerou, você já é de todos. Concorda? Se você conseguiu regenerar, você já é... Eu sou um espírito regenerado. O que é um espírito de todos? É um espírito regenerado. Tá? Então, mas eu tenho um ciclo... Porque senão, por que eu vou passar por um mundo de regeneração se eu não tenho mais nenhuma condição de fracassar mais? Para que eu vou passar por regeneração? Eu vou passar por regeneração exatamente para regenerar, e não para seguir em frente. Se eu tiver ainda minhas imperfeições, eu não seguirei. Eu continuarei tentando, vamos dizer assim, a regeneração. Digamos que hoje nós estamos na prova de expiação, tentando alcançar
né, uma forma de regenerar. Aí, quando eu começar uma forma de regenerar, ó, sair das tempestades, das provas ali, que estavam me atordoando, agora eu entrei num patamar onde eu vou tentar me regenerar. Eu posso fracassar e ainda escorregar. É isso que o Evangelho lá fala. Eu acho que é você sair da UTI para o quarto. Enquanto você está no quarto, se você conseguir recuperar, bom. Se não, você volta para a UTI. Ué. Exato. Então, eu sei que ele usou essa no período de transição, né? Que, na verdade, você não saiu do hospital. Você continua no hospital, só porque você saiu da UTI para o quarto. Ou seja, houve um pequeno progresso, mas você não está fora do hospital ainda. Isso. Se você conseguir... Sujeito a entrar em pane. Você pode entrar em pane ainda. Aí você volta para a UTI, ou seja, você volta para provas e expiações. O cara chega na regeneração, eu gostei dessa liberdade, agora que eu vou aprontar. Bom, gente, ó, essa parte eu acho que ficou legal, ficou bem entendido tudo, né? Eu acho que deu para entender bastante essa vinda dos egípcios. Nós agradecemos aí a todos e na próxima semana a Índia, né? Vamos falar sobre os hindus, a Índia. Prepare aí os seus acessórios, né? Para vir num caráter indiano. Muito obrigado, Amaro. Obrigado, Antoninho, Guilherme, Fran, Fiquem com Deus. Paulo. Eu Leila, que agradeço a vocês. Beijos nos corações. Valquíria, Matheus. Tchau, né? bom dia. Com Deus. Bom dia, até mais, Ana. Bom dia a todos, Lara. Um abraço para todos vocês. E até Obrigada, pessoal. Bom domingo. Até domingo. Até domingo. Amaro, posta lá para